Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 59. A liberação do demônio Bhaumasura. A história de Bhaumasura, como ele raptou e fez cativas 16.000 princesas, arrebatando-as dos palácios de vários reis, e como ele foi morto por Krishna, o Senhor Supremo, de caráter maravilhoso, é toda descrita por Shukadev Goswami ao rei Parikshit, no Srimad Bhagavatam. De um modo geral, os demônios sempre estão contra os semideuses. Este demônio, Bhaumasura, tendo se tornado muito poderoso, tomou à força a sombrinha do trono do semideus Varuna. Ele também tomou os brincos de Aditi, a mãe dos semideuses. Ele conquistou uma porção do monte celestial Meru e ocupou a região conhecida como Mani Parvata. O rei dos planetas celestiais, Indra, veio então a Dwarka para se queixar de Bhaumasura diante do Sr. Krishna. Ouvindo esta reclamação por parte do rei dos céus, Indra, o Sr. Krishna, acompanhado por sua esposa Satyabhama, partiu imediatamente para a morada de Bhaumasura. Os dois montaram na parte traseira de Garuda, que os transportou para Pragjotishapura, a cidade capital de Bhaumasura. Entrar na cidade de Pragjotishapura não era uma tarefa muito fácil, porque ela era muito bem fortificada. Em primeiro lugar, havia 4 fortalezas guardando as 4 direções da cidade, a qual era bem protegida em todos os lados por uma formidável força militar. O próximo obstáculo era um canal de água ao redor da cidade, e, além disso, a cidade inteira fora cercada por fios eletrificados. A fortificação seguinte era de anila, uma substância gasosa. Ademais, havia uma rede de arame farpado, construída por um demônio de nome Mura. A cidade parecia bem protegida, até mesmo em termos dos avanços científicos de hoje. Quando Krishna chegou, ele destroçou todas as fortalezas com golpes de sua massa e dispersou a força militar para todos os lados, com o ataque constante de suas flechas. Com sua célebre Sudarshana Chakra, ele destruiu a cerca eletrificada, desativou o canal de água e a barreira gasosa, e cortou em pedaços a cadeia eletrificada, fabricada pelo demônio Mura. Pela vibração de seu búzio, ele quebrou os corações dos grandes lutadores, bem como as máquinas de guerra que estavam por lá. De igual modo, ele quebrou as paredes ao redor da cidade, com sua massa invencível. A vibração do búzio do Sr. Krishna soou como um trovão na hora da dissolução da manifestação cósmica inteira. O demônio Mura ouviu a vibração do búzio, despertou do seu sono e saiu para ver o que tinha acontecido. Ele tinha 5 cabeças e estivera vivendo por muito tempo dentro d'água. O demônio Mura era tão brilhante quanto o sol na hora da dissolução do cosmo, e seu temperamento era como o fogo ardente. A refulgência do seu corpo era tão deslumbrante que era difícil vê-lo com os olhos abertos. Quando saiu, ele primeiro tirou seu tridente e arremeteu-se contra a suprema personalidade de Deus. O demônio Mura, em seu ataque, era como uma grande serpente atacando Garuda. Seu humor feroz era muito severo, e ele parecia pronto para devorar os 3 mundos. Em primeiro lugar, ele atacou o transportador de Krishna,
Garuda, girando e depois arremessando seu tridente, e pelas suas 5 bocas vibrou sons semelhantes ao rugido de um leão. Estas vibrações se espalharam por toda a atmosfera, até que alcançaram o mundo inteiro e o espaço exterior, em cima e embaixo, e nas 10 direções, estrondeando por todo o universo. O Sr. Krishna viu que o tridente do demônio Mura dirigia-se rapidamente para Garuda, que o transportava. Imediatamente, por um truque da sua mão, ele pegou 2 flechas e as atirou contra o tridente, cortando-o em pedaços. Simultaneamente, usando muitas flechas, ele perfurou as bocas do demônio Mura. Quando o demônio Mura se viu frustrado em seus planos pela suprema personalidade de Deus, ele começou a golpear o Senhor com grande ira com sua massa. Mas o Sr. Krishna, com sua própria massa, quebrou a massa de Mura em pedaços, antes que ela pudesse alcançá-lo. O demônio, desprovido de sua arma, decidiu atacar Krishna com seus braços fortes. No entanto, Krishna, com a ajuda de sua Sudarshana Chakra, imediatamente separou as 5 cabeças do corpo do demônio, que caiu na água, da mesma maneira que o pico de uma montanha cai no oceano, depois de ser atingido pelo raio de Indra. Este demônio Mura tinha 7 filhos, chamados Tamra, Antariksha, Shravana, Vibhavasu, Vasu, Nabashvan e Aruna. Todos eles ficaram envaidecidos e vingativos por causa da morte do seu pai, e para retaliar, eles se prepararam, muito iracundamente, para lutar com Krishna. Eles se equiparam com as armas necessárias e colocaram Pita, um outro demônio, para agir como comandante no campo de batalha. Pela ordem de Bomasura, todos eles conjuntamente atacaram Krishna. Quando se defrontaram com o Sr. Krishna, eles começaram a alvejá-lo com diversos tipos de armas, como espadas, maças, lanças, flechas e tridentes. Contudo, eles não sabiam que a força da suprema personalidade de Deus é ilimitada e invencível. Krishna, com suas flechas, cortou todas as armas dos homens de Bomasura em pedaços, como grãos. Em seguida, Krishna tirou suas armas, e o comandante em chefe de Bomasura, Pita, junto com seus assistentes, caíram no chão, suas roupas militares despedaçadas, e suas cabeças, pernas, braços e coxas cortadas. Todos eles foram enviados ao superintendente da morte, Yamaraj. Bomasura, o qual era conhecido como Narakasura, era o filho da terra personificada. Quando ele viu que todos os seus soldados, comandantes e guerreiros tinham sido mortos no campo de batalha pelos golpes das armas da personalidade de Deus, ele ficou sumamente bravo com o Senhor. Então, ele saiu da cidade com um grande número de elefantes, que haviam todos nascidos e sido criados na região litorânea. Todos eles estavam altamente enlouquecidos. Quando saíram, eles viram que o Sr. Krishna e sua esposa estavam belamente situados no espaço exterior, exatamente como uma nuvem enegrecida sobre o sol, reluzindo com a luz da eletricidade. O demônio Bomasura, de imediato, lançou uma arma chamada Shatagni, pela qual ele poderia matar centenas de guerreiros com um golpe, e todos seus assistentes simultaneamente lançaram suas respectivas armas contra a suprema personalidade de Deus. O Sr. Krishna enfrentou todas estas armas lançando suas flechas emplumadas. O resultado desta luta foi que todos os soldados e comandantes de Bomasura caíram ao solo, seus braços, pernas e cabeças separados dos troncos,
e todos seus cavalos e elefantes também caíram com eles. Desse modo, todas as armas lançadas por Bomasura foram cortadas em pedaços pelas flechas do Senhor. O Senhor estava lutando na garupa de Garuda, o qual estava ajudando o Senhor, golpeando os cavalos e elefantes com suas asas e arranhando as cabeças deles com suas unhas e bico afiado. Os elefantes, sentindo muita dor pelo ataque de Garuda contra eles, se dispersaram todos do campo de batalha. Bomasura permaneceu sozinho no campo de batalha e se ocupou em lutar com Krishna. Ele viu que Garuda, que transportava Krishna, tinha causado grande perturbação aos seus soldados e elefantes, e com grande ira ele golpeou Garuda com toda a sua força, que desafiou até a força de um raio. Afortunadamente, Garuda não era um pássaro comum, e ele sentiu os golpes desfechados por Bomasura, da mesma maneira que um grande elefante sente o impacto de uma guirlanda de flores. Desta forma, Bomasura entendeu que nenhum dos seus truques agiria sobre Krishna, e ele se deu conta de que todas suas tentativas para matar Krishna seriam frustradas. Entretanto, ele tentou pela última vez, tomando um tridente em sua mão para golpeá-lo. Krishna era tão hábil que antes que Bomasura pudesse lançar seu tridente, a cabeça dele foi decepada pela afiada Sudarshana Chakra. A cabeça dele, iluminada por brincos e um elmo, caiu no campo de batalha. Na ocasião em que Bomasura foi exterminado pelo Sr. Krishna, os parentes de todos os demônios gritaram em decepção, e as pessoas santas glorificaram as atividades guerreiras do Senhor. Aproveitando esta oportunidade, os cidadãos dos planetas celestiais derramaram flores no Senhor. Neste momento, a Terra personificada apareceu diante do Sr. Krishna e o saudou com uma guirlanda de flores Vaijayanti. Então ela devolveu os refulgentes brincos de Aditi, ornados com joias e ouro. Ela também devolveu o guarda-chuva de Varuna, junto com uma valiosa joia que ela dera de presente a Krishna. Depois disso, a Terra personificada ofereceu suas orações a Krishna, a personalidade suprema e mestre do mundo, que sempre é adorado pelos semideuses elevados. Ela prostrou-se em reverência e, em grande êxtase devocional, começou a falar. Deixe-me oferecer minhas respeitosas reverências ao Senhor, que sempre está presente com 4 símbolos, a saber, seu búzio, disco, lótus e massa, e que é o Senhor de todos os semideuses. Por favor, aceite minhas respeitosas reverências. Meu querido Senhor, você é a super-alma, e para satisfazer as aspirações de seus devotos, você desceu à Terra em suas várias encarnações transcendentais, que são apropriadas ao desejo de adoração dos devotos. Por obséquio, aceite minhas respeitosas reverências. Meu querido Senhor, a flor de lótus cresce de seu umbigo, e você sempre está decorado com uma guirlanda de flores de lótus. Seus olhos estão sempre abertos, como as pétalas da flor de lótus, e assim eles são todo atraentes aos olhos dos outros. Seus suaves e delicados pés de lótus são sempre adorados por seus devotos puros, e esses pés de lótus pacificam os corações de lótus deles. Destarte, ofereço-lhe minhas reiteradas respeitosas reverências. Você possui toda a beleza, força, fama, propriedade, conhecimento e renúncia, e é o abrigo de todas as 6 opulências.
Embora seja todo penetrante, você apareceu como o filho de Vasudeva. Então, por favor, aceite minhas respeitosas reverências. Você é a personalidade suprema original de Deus e a causa suprema de todas as causas. Só sua onipotência é o reservatório de todo o conhecimento. Deixe-me oferecer-lhe minhas respeitosas reverências. Pessoalmente, você é não nascido. Todavia, você é o pai da manifestação cósmica inteira, sendo o reservatório e abrigo de todos os tipos de energias. O aparecimento manifestado deste mundo é causado por você, que é tanto a causa e o efeito desta manifestação cósmica. Por favor, então, aceite minhas respeitosas reverências. Meu querido Senhor, quanto aos três deuses, Brahma, Vishnu e Shiva, eles não são independentes de você. Quando há uma necessidade de criar esta manifestação cósmica, você cria o seu aparecimento exaltado de Brahma, e quando deseja manter esta manifestação cósmica, você se expande como o Senhor Vishnu, o reservatório de toda a bondade. De igual modo, você aparece como o Senhor Shiva, mestre do modo da ignorância, e assim dissolve a criação inteira. Você sempre mantém sua posição transcendental, apesar de criar estes três modos da natureza material. Você jamais se enreda nestes modos da natureza, como acontece com as entidades vivas ordinárias. Na verdade, meu Senhor, você é a natureza material, o Pai do Universo e o tempo eterno que causou a combinação dos elementos da natureza e a manifestação da criação material. Não obstante, você é sempre transcendental a todas estas atividades materiais. Meu querido Senhor, ó Suprema Personalidade de Deus, eu sei que terra, água, fogo, ar, céu, os 5 objetos dos sentidos, a mente, os sentidos e suas deidades, o egotismo e a energia material total, todas as coisas animadas e inanimadas neste mundo fenomenal, repousam em você. Visto que tudo é produzido por você, nada pode lhe estar separado. Apesar disto, devido à sua posição transcendental, nada material pode ser identificado com sua personalidade. Portanto, tudo é simultaneamente uno consigo e diferente de você. E os filósofos que tentam separar tudo de você estão certamente enganados em seus pontos de vista. Meu querido senhor, deixe-me informar-lhe que este garoto, cujo nome é Bhagadatta, é o filho de meu filho, Bomasura. Ele ficou deveras afetado pela horrível situação criada pela morte do pai dele, e ficou muito confuso e amedrontado. Portanto, eu o trouxe para que ele se renda a seus pés de lótus. Imploro a sua onipotência que conceda abrigo a este garoto e o abençoe com seus pés de lótus. Eu o trago até você, de forma que ele possa ser aliviado das reações de todas as atividades pecaminosas do pai dele. Quando o Sr. Krishna ouviu as orações da Mãe Terra, ele imediatamente assegurou-lhe proteção contra todas as situações amedrontadoras. Ele disse a Bhagadatta: não tenha medo algum. Logo após, ele entrou no palácio de Bomasura, o qual era equipado com todos os tipos de opulências. No palácio de Bomasura, o Sr. Krishna viu 16.100 jovens princesas que tinham sido raptadas e eram mantidas cativas lá.
Quando as princesas viram a suprema personalidade de Deus, Krishna, entrar no palácio, elas ficaram imediatamente atraídas pela beleza do Senhor e oraram pela sua misericórdia sem causa. Dentro das suas mentes, elas decidiram aceitar o Senhor Krishna como seu marido sem vacilação. Cada uma delas orou a providência para que Krishna pudesse se tornar seu marido. Sincera e seriamente, elas ofereceram seus corações aos pés de lótus de Krishna, com uma atitude de pura devoção. Como a super-alma no coração de todo mundo, Krishna pôde entender seu desejo impoluto, e ele concordou em as aceitar como suas esposas. Assim, ele arranjou roupas e ornamentos adequados para elas, e cada uma delas, sentada em seu palanquim, foi encaminhada para a cidade de Dwaraka. Krishna também coletou a riqueza ilimitada do palácio, um tesouro de carruagens, cavalos, joias e assim por diante. Ele levou do palácio 50 elefantes brancos, cada um com 4 presas de marfim, e todos eles foram despachados para Dwaraka. Depois deste incidente, o Sr. Krishna e Satyabhama entraram em Amaravati, a cidade capital dos planetas celestiais, e eles imediatamente entraram no palácio do rei Indra e sua esposa Sati Devi, que lhes deu boas-vindas. Então, Krishna presenteou Indra com os brincos de Aditi. Quando Krishna e Satyabhama estavam voltando da cidade capital de Indra, Satyabhama se lembrou da promessa de Krishna de lhe dar uma árvore parijata. Aproveitando a oportunidade de ter vindo até o reino celestial, ela desarraigou uma árvore parijata e colocou-a nas costas de Garuda. Certa vez, Narda levou uma flor parijata e a deu de presente à esposa principal de Krishna, Sri Rukmini Devi. Por causa disso, Satyabhama desenvolvera um complexo de inferioridade. Ela também queria que Krishna lhe desse uma destas flores. Krishna entendeu a natureza feminina competitiva das suas co-esposas e sorriu. Ele perguntou a Satyabhama: "Por que está pedindo apenas uma flor? Eu gostaria de lhe dar uma árvore inteira de flores parijata." Na verdade, Krishna tinha levado sua esposa Satyabhama de propósito, de forma que ela pudesse colher a parijata com sua própria mão. Mas os cidadãos dos planetas celestiais, inclusive Indra, ficaram muito irritados. Sem permissão, Satyabhama arrancara uma árvore parijata, que não é encontrada no planeta Terra. Indra, junto com outros semideuses, se opuseram a Krishna e Satyabhama por tomarem a árvore. No entanto, para agradar sua esposa favorita Satyabhama, Krishna foi determinado e inflexível, e assim houve um combate entre os semideuses e Krishna. Como sempre, Krishna saiu vitorioso, e ele triunfalmente trouxe a árvore parijata escolhida por sua esposa para este planeta Terra, para Dwaraka. Depois disso, a árvore foi instalada no jardim do palácio de Satyabhama. Por causa desta árvore extraordinária, o jardim da casa de Satyabhama ficou extraordinariamente belo. Como a árvore parijata desceu ao planeta terrestre, a fragrância das flores também veio, e os zangões celestiais migraram para esta terra, à procura de sua fragrância e mel. O comportamento do rei Indra com Krishna não foi muito apreciado pelos grandes sábios, como Shukadev Goswami. Devido à sua misericórdia sem causa, Krishna tinha ido ao reino celestial, Amaravati, para presentear o rei Indra com os brincos da mãe dele, os quais tinham sido tomados por Bhaumasura.
e Indra ficara muito alegre em os receber. No entanto, quando uma árvore parijata do reino divino foi levada por Krishna, Indra ofereceu-se para lutar com ele. Isto era egoísmo por parte de Indra. Ele ofereceu sua oração e tocou sua cabeça nos pés de lótus de Krishna. Porém, assim que seu propósito foi servido, ele se tornou uma criatura diferente. Este é o modo dos procedimentos dos homens materialistas, que estão sempre interessados em seu próprio lucro. Para este propósito, eles podem oferecer qualquer tipo de respeito a qualquer um, mas quando o interesse pessoal termina, eles não são mais amigos. Esta natureza egoísta não se encontra apenas entre a classe mais rica de homens neste planeta, mas também em personalidades como Indra e outros semideuses. Muita riqueza torna um homem egoísta. Um homem egoísta não está preparado para assumir a consciência de Krishna e é condenado por grandes devotos, como Shukadeva Goswami. Em outras palavras, a posse de muitas riquezas mundanas é uma desqualificação para o avanço em consciência de Krishna. Depois de derrotar Indra, Krishna fez arranjos para casar-se com as 16.100 mocinhas que trouxera da custódia de Bhaumasura. Expandindo-se em 16.100 formas, ele as desposou simultaneamente em palácios diferentes, no mesmo momento auspicioso. Ele assim estabeleceu a verdade de que Krishna, e ninguém mais, é a suprema personalidade de Deus. Não há nada impossível para Krishna, a suprema personalidade de Deus. Ele é todo-poderoso, onipresente e imperecível, e como tal, não há nada maravilhoso neste passatempo. Todos os palácios das mais de 16.000 rainhas de Krishna estavam repletos com jardins, mobiliário e outras parafernálias, dos quais não havia qualquer paralelo neste mundo. Não há qualquer exagero nesta história do Srimad Bhagavatam. As rainhas de Krishna eram todas expansões da deusa da fortuna, Lakshmiji. Krishna morou com elas em diferentes palácios, e ele as tratou exatamente do mesmo modo que um homem comum trataria sua esposa. Sempre deveríamos nos lembrar que a suprema personalidade de Deus, Krishna, estava agindo exatamente como um ser humano, embora ele tivesse mostrado suas extraordinárias opulências, casando-se com mais de 16.000 esposas simultaneamente, em mais de 16.000 palácios. Ele se comportou com elas exatamente como um homem comum, e ele seguiu estritamente a relação entre esposo e esposa requerida nos lares comuns. Então, é muito difícil de entender as características do Brahman Supremo, a personalidade de Deus. Até mesmo semideuses como Brahma não conseguem sondar os passatempos transcendentais do Senhor. As esposas de Krishna eram tão afortunadas que elas adquiriram a suprema personalidade de Deus como seu marido, embora a personalidade do marido delas fosse desconhecida até mesmo por Brahma e os outros semideuses. Nas suas relações como marido e esposa, Krishna e suas rainhas sorriam, falavam, brincavam, abraçavam-se e assim por diante. E sua relação conjugal desenvolvia-se cada vez mais. Desse modo, Krishna e as rainhas desfrutavam felicidade transcendental na vida doméstica. Embora cada uma e todas as rainhas tivessem milhares de criadas empenhadas para o serviço delas, as rainhas eram pessoalmente atentas no serviço a Krishna. Cada uma delas costumava receber Krishna pessoalmente,
quando ele entrava no palácio. Elas se ocupavam em sentá-lo em um sofá agradável, adorando-o com todos os tipos de parafernália, lavando seus pés de lótus com água do Ganges, e lhe oferecendo nozes de Bétel, e massageando suas pernas. Assim, elas lhe davam alívio da fadiga que ele sentia depois de estar longe de casa. Elas o abanavam bem, ofereciam-lhe essência de óleo floral fragrante, decoravam-no com guirlandas de flores, arrumavam seu cabelo, pediam-lhe para que se deitasse para descansar, banhavam-no pessoalmente e preparavam pratos saborosos para ele. Cada rainha fazia todas estas coisas sozinha e não contava com a ajuda das criadas. Em outras palavras, Krishna e suas variadas rainhas exibiram nesta terra uma vida doméstica ideal. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 59 de Krishna, intitulado A Liberação do Demônio Bhaumasura.